Hoje, aqui no Planeta Azul, nós vamos conversar com o professor Paulo Feldman. Ele é professor da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo. Muito obrigado, professor, por estar aqui com a gente no Planeta Azul. Eu que agradeço o convite. Para mim é uma satisfação enorme estar aqui no Planeta Azul, falando com você. Fico muito feliz com esse convite. E nós temos também, participando da entrevista hoje, o diretor de redação do Planeta Azul, o jornalista Marco Piva. Olá, Marco. Olá, Gamberini. Olá, professor Paulo Feldman. Professor, começando a nossa conversa sobre economia e, evidentemente, pondo a Covid-19 no cenário, quando acabar essa pandemia, quando acabar esse isolamento mundial, como é que vão ser as relações econômicas? Como é que vão ser as relações entre os países? Como é que vai ser a economia mundial? Isso tudo vai ser muito afetado ou nós vamos voltar ao que nós conhecemos? Realmente, o efeito desta vez será enorme, muito afetado. Essas coisas que você colocou dizem respeito à globalização e o que mais vai mudar daqui para frente é a globalização, a forma como se dá a globalização. Por várias razões. Uma delas, talvez a mais importante, é que a maioria dos países percebeu que eles têm que ter uma capacidade própria de produção e de fabricação, porque foi um problema muito sério, está sendo um problema muito sério para a maioria dos países europeus e para os Estados Unidos, o fato de que algumas matérias-primas de que eles necessitam não estão disponíveis. Não estou nem falando da parte de equipamentos médicos, outros materiais ligados à saúde, mas matérias-primas em geral, por exemplo, produção de semicondutores para computador, para celular, para tudo. Isso não havia fabricação desses itens no mundo ocidental. Praticamente tudo era fabricado nos países asiáticos. Então, os países do lado ocidental perceberam que eles possuem uma dependência enorme. Na área de medicamentos, então, foi uma coisa incrível. Vários medicamentos deixaram de ser produzidos porque a matéria-prima vinha, na maior parte das vezes, da China. Você vê, até máscaras, os equipamentos de ventilação e os respiradores tão necessários, né? Praticamente o único país que conseguiu fabricar e está fabricando e vendendo para nós, inclusive, é a China. Então, qual é a lição número 1 que os países aprenderam? Temos que ter capacidade industrial para fabricar bens estratégicos. Então, daqui para frente, todos os países vão se empenhar nisso e vão ter suas políticas industriais. Isso significa protecionismo. Porque esses países vão deixar de comprar fora, vão deixar de usar aquele que foi sempre o grande mote, o grande lema da globalização, que era vamos comprar onde é mais barato, né? Por isso que muita gente comprava na China e na Ásia, porque lá o custo era mais baixo. Isso agora vai deixar de ser verdade. Agora os países vão resolveram que vão fabricar dentro de casa mesmo. Não faz mal que seja mais caro, não faz mal. Vai custar mais? Vai custar mais. Mas, pelo menos, os países vão ficar devidamente protegidos num momento de crises como essa que nós estamos tendo. Por que isso é importante? Porque tem um dado muito importante, fundamental na questão desse vírus, que é o de que o combate a ele vai demorar muito tempo. E nós vamos, então, estar nesse processo de abre e fecha, de quarentena 1 hora, depois ele libera, depois quarentena de novo. Nós vamos ficar nesse processo por um período longo ainda, talvez até 1 ano, 1 ano e meio, porque a vacina, ninguém acredita que a vacina vai estar disponível para os 7 bilhões de habitantes da Terra em menos de 1 ano. Esse é um dado. Mas tem um outro dado preocupante, é que nós estamos sujeitos agora a outros vírus que virão depois. Veja, este vírus atual, ele já é o 4º tipo de coronavírus que assola o nosso planeta, né, o planeta azul,
nos últimos 20 anos. E se prevê uma incidência de outros vírus dessa categoria do coronavírus que vão acontecer nesses próximos anos. E, portanto, o problema vai voltar. Então, os países têm que estar preparados. Por isso é que há uma mudança muito grande na globalização nesses próximos anos. O senhor acha que essas cadeias globais de produção, das cadeias globais de valor que existem hoje, tendem a desaparecer? Elas vão ser muito modificadas, e a Ásia deve sofrer com isso, porque muita gente procurava países asiáticos porque a mão de obra era e é mais barata, né? Então, principalmente as empresas norte-americanas foram maciçamente para produzir bens em geral na China e nos outros países, e isso vai deixar de acontecer. É claro que alguma coisa ainda vai continuar sendo fabricada lá, claro, mas boa parte da produção volta agora para a Europa, para o mundo ocidental. Né? Veja, interessante, porque essa já era uma tendência que estava no cenário, no horizonte. Se você reparar, o presidente Trump ele adotou várias medidas protecionistas nesses últimos anos, né? Inclusive incentivos fortes para as empresas americanas que fabricavam na China, que fechassem suas fábricas na China e voltassem para os Estados Unidos. E aconteceu com muitas. Né? Então, medida protecionista, que agora vai acentuar muito mais. Então, isso vai promover um rearranjo geral no mundo. É uma das coisas das quais o Brasil deve se aproveitar, porque talvez haja um espaço para o Brasil. Muitos desses bens poderão ser fabricados no Brasil. Então, nós temos que estar muito atentos para isso e precisamos de um plano para isso, para definir o que pode sobrar para nós. Professor, dentro dessa hipótese de um rearranjo global no sistema produtivo, o que nós podemos esperar para a América Latina? O senhor mencionou agora que o Brasil talvez tenha aí uma oportunidade, no caso desse ser o caminho, mas olhando um pouco mais para a América Latina, o que nós podemos aguardar? Existem inúmeras possibilidades na área industrial. O Brasil ele tem que oferecer vantagens para ele ser atraente. A rigor, veja, o Brasil, há 30 anos atrás, era um dos países que tinha a maior capacidade industrial do mundo. Nós estávamos entre os 5 maiores produtores industriais do mundo em 1989. Aí, com o Fernando Collor e a abertura das importações assim, de sopetão, sem dar tempo para ninguém se preparar, em pouquíssimo tempo a indústria brasileira foi destruída. Começou com o Fernando Collor, continuou depois, mas a verdade é que a indústria brasileira foi destruída nesses 30 anos e naquela época a indústria era 1/3 do PIB brasileiro, hoje ela é 9%. Uma queda dramática, mas mostra que o Brasil já foi uma potência industrial e o Brasil poderá voltar a ser. O que é necessário? É necessário aumentar a competitividade do Brasil. O Brasil precisa oferecer custos mais baixos que outros países. Infelizmente, isso nós não temos nesse momento. Mas é possível de conseguirmos. Nós precisamos fazer aquilo que a China fez, que a tornou competitiva justamente naquele período em que a gente estava deixando de ser competitivo. Né? O que a China fez? A China criou uma grande área, uma rede de infraestrutura muito poderosa, estradas, ferrovias, que tornaram o transporte dentro da China muito barato. Isso foi uma coisa muito boa que nós precisamos fazer. E, aliás, isso é fundamental que façamos, porque quando você cria infraestrutura, você não só melhora a competitividade do país, mas você gera empregos, que é um problema sério que nós temos aqui no Brasil, gerar empregos de baixa qualificação.
obras de infraestrutura empregam pessoas, em geral, que não têm uma qualificação muito alta. Então, isso seria importantíssimo para o Brasil nesse momento, gerar obras de infraestrutura. Para isso vai ter que investir. Outros aspectos importantes para você atrair as empresas multinacionais para que elas venham produzir aqui no Brasil é você ter uma mão de obra qualificada. Infelizmente, a nossa mão de obra não tem sido muito bem avaliada quando se faz as avaliações de qualificação da mão de obra. Então, isso está ligado com o nosso nível educacional, claro. Mas precisamos, então, melhorar muito o nosso nível educacional para que passemos a formar uma mão de obra melhor qualificada. Então, essa é uma outra medida. Temos que reduzir também a carga tributária. A carga tributária brasileira assusta muito as empresas que vêm de fora. Então, é algo que tem que ser considerado. A carga tributária brasileira, neste momento, ela é muito alta. É um problema sério esse para o Brasil, porque com tudo que nós vamos ter passos aí nos próximos anos, é complicado você reduzir a carga tributária. Mas eu acho que há espaço para se fazer uma reforma tributária aonde isso seja possível, né? A gente sabe também que o Brasil é um país muito injusto e quem é muito rico no Brasil não paga imposto, né? Nós não temos ainda um imposto sobre grandes fortunas, não temos imposto sobre herança. Então, nós poderíamos ter uma reforma tributária que contemplasse isso e de tal forma que não fosse necessário aumentar a carga tributária. É o seguinte, que se nós conseguirmos ser mais competitivos, nós vamos atrair muitas empresas, principalmente as empresas americanas. Só um detalhe importante, naqueles anos 90, os Estados Unidos decidiram transplantar boa parte da produção das suas empresas para o México. O México, claro, o México é muito próximo dos Estados Unidos, mas o México é muito mais competitivo que o Brasil. Então, agora, novamente, as empresas americanas vão ter que tomar uma decisão, porque estão desistindo da Ásia e talvez cheguem à conclusão que é melhor, então, fabricar próximo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é realmente muito caro, mas para essas empresas, então, será melhor fabricar na América Latina. E nessa hora, para o Brasil, pode aparecer uma oportunidade muito interessante. Temos que oferecer condições melhores que o México. Porque essa é uma meta que nós deveríamos ter. Professor, agora há pouquinho o senhor falou 2 palavrões para o governo que nós temos hoje, uma orientação econômica no Ministério da Economia, neoliberal, que acha que o Estado deve ser mínimo, que a carga tributária não pode se mexer em tributos, porque o Estado precisa, e não pode se... O pior palavrão é investimento estatal, que o senhor pregou como necessidade para que o país se desenvolva. Essas mudanças que o senhor prevê na economia mundial, elas são necessidades teóricas de quem pensa em economia, ou isso depende da vontade dos capitalistas? Porque ninguém vai deixar de produzir onde é mais barato para desenvolver determinado país. Não há aí um jogo de interesses? Realmente, esse vai ser um problema muito sério e tem um detalhe importante que eu deixei de comentar. Quer dizer, há produtos que os norte-americanos vão fazer questão de produzir lá, nos Estados Unidos, porque são altamente estratégicos e não vão querer correr o risco de fazer fora, nem no Brasil, nem no México, nem em nenhum lugar. Mas tem muitos produtos que sim, que eles vão optar por fazer nas proximidades dos Estados Unidos, porque existe uma relação muito mais intensa entre os Estados Unidos e a América Latina do que entre os Estados Unidos e os países asiáticos, né? Agora, é claro que muita coisa tem que mudar do nosso lado aqui da América Latina, principalmente esse conceito de que o Estado não deve investir. É claro que o Estado tem que investir e é uma coisa necessária que os nossos governantes, principalmente o atual ministro, façam uma comparação. E acho que alguém já deve ter feito isso para ele, porque, apesar de tudo, ele é uma pessoa inteligente, bem informada. Por que a Ásia conseguiu avançar tanto nesses últimos anos
a América Latina ficou para trás. Qual foi a diferença, né? A diferença é que os países asiáticos, realmente, os seus respectivos governos atuaram fortemente direcionando a economia. Isso aconteceu na China, no Japão, na Coreia, na Malásia, todos os países asiáticos. Houve um direcionamento por parte do governo e houve um investimento governamental enorme. Então, isso é necessário. Na hora em que você não faz isso e deixa para o mercado resolver, que foi o que aconteceu na América Latina, nada acontece. Porque o mercado nem sempre tem interesse em investir nesse tipo de obra, em primeiro lugar, porque o retorno vai demorar muito, né, e nem sempre o retorno é certo. E, em segundo lugar, porque o mercado tem as suas próprias regras, tem a sua rentabilidade, e que muitas vezes não é interesse dos países. Veja, nós temos patinado muito nessa questão. É interessante porque acho que aconteceu um fato durante o governo Dilma que foi muito interessante. Num determinado momento, lá mais ou menos para o ano 2011, 2012, quando a Dilma lançou os PACs, ela abriu para o capital externo, para as empresas privadas participarem, e não só no Brasil. Mas o que acabou acontecendo? Essas empresas não tiveram interesse em participar. E várias situações não aparecia ninguém se interessava. Por quê? Porque as empresas têm a sua necessidade de ganho, o seu lucro, tem que dar satisfação para os acionistas, e às vezes essas obras não compensam. Então, existe uma série de obras na área de infraestrutura que têm que ser tocadas pelo próprio governo. E isso é uma concepção que tem que mudar, principalmente no atual governo. Você tocou um ponto muito importante, Gamberini, porque realmente esse governo tem uma orientação contra a participação do Estado. Mas, veja, nós estamos vivendo uma economia de guerra. Nós estamos diante de uma situação inédita no mundo. E, numa economia de guerra, você tem que mudar completamente o arsenal que você usa. As suas armas são diferentes. Este mesmo governo, que sempre condenou muito o Estado, lançou agora algumas medidas importantes, que são medidas que normalmente esse governo não adotaria, mas adotou. Por exemplo, o programa de renda mínima para as pessoas que nesse momento ficaram sem nenhum rendimento, os R$600, que vai ser dado só por 3 meses, mas que foi uma ajuda muito importante e que foi uma coisa que este governo sempre combateu, né? Mas agora resolveu fazer isso, e várias outras medidas que esse governo lançou, como o apoio às pequenas empresas, financiamento para as empresas que não dispensarem seus empregados, e o governo complementando. Então, já no discurso do atual ministro, ele teve que rever os seus conceitos, porque estamos diante de uma situação de calamidade total. Tá? Então, eu acredito que nós consigamos ter uma política industrial, porque é isso que falta, né? Porque você não pode começar esse plano sem uma discussão inicial. Você tem que ter um plano, tem que ter uma discussão anterior de aonde a gente quer chegar, e esse governo tem que, então, ter clareza de que isso é necessário, que se deixar por conta do mercado não vamos ter nada. Então, eu espero que isso aconteça. Professor, o senhor comentou sobre a defasagem do nível educacional da mão de obra brasileira, até para dar conta dessa busca da competitividade que nos falta atualmente. De que forma o senhor acredita que é possível superar essa defasagem? A questão da mão de obra realmente é uma questão complexa, porque tem vários quesitos aí que tem que ser levados em conta. A mão de obra brasileira, ela tem uma característica que é o que chama atenção. As empresas multinacionais, principalmente, quando elas vêm para o Brasil, a primeira coisa que elas reclamam
é que os salários no Brasil são baixos, em geral, mas os encargos acabam onerando demais o custo de cada trabalhador, né? Em média, se uma pessoa ganha R$ 1.000 no Brasil, ela vai custar para a empresa que a contrata R$ 2.100, R$ 2.200. Então, você mais do que dobra o custo, o salário de um trabalhador em termos do custo que a empresa vai ter. Então, nós deveríamos pensar em formas de atenuar esse custo, que realmente é muito alto, é um dos mais altos do mundo. É interessante, porque os salários no Brasil não são altos, mas o custo do trabalhador é por conta desses encargos. Então, essa é uma reforma que, sim, tem que ser feita. Agora, a outra questão importante é a questão da mão de obra. Isso é algo que nós precisamos ter programas de formação de trabalhadores. Nós temos algumas iniciativas muito boas no Brasil nesse sentido, são principalmente, eu vou dar um exemplo, SESC, SENAI, são instituições que fornecem uma capacitação muito boa para os trabalhadores, mas se vocês for ver, são muito poucas. Nós precisaríamos ter muito mais SESC, SENAI e principalmente boas escolas técnicas. É uma coisa que falta muito no Brasil, para formar mão de obra, principalmente para a indústria. Agora, tem uma outra questão fundamental. Você sabe, um trabalhador norte-americano, ele é 5 vezes mais produtivo que um trabalhador brasileiro. Isso vários estudos comprovam. O trabalhador coreano é 4 vezes mais produtivo que o trabalhador brasileiro. Nós somos muito pouco produtivos. Agora, por quê? Isso não é culpa do trabalhador. É culpa do aparato tecnológico que está em volta do trabalhador. Então, o trabalhador brasileiro, de uma forma geral, não tem tecnologia do lado dele. Enquanto que o trabalhador norte-americano, naquela mesma atividade, ele está completamente rodeado do que há de mais moderno em termos tecnológicos. Então, você levantar um prédio aqui em São Paulo, vai levar 30 dias. O mesmo prédio nos Estados Unidos, você vai levantar em 6 dias, em uma semana. Por quê? Porque o trabalhador nos Estados Unidos tem muito mais tecnologia do lado dele, que faz com que aumente a produtividade. Então, uma outra medida importante que tem que ser contemplada nessa nova política industrial. Nós temos que ter facilidade para importar tecnologia. Tecnologia que vai aumentar a produtividade da indústria e dos trabalhadores tem que ser privilegiada, tem que ser favorecida, tem que pagar menos impostos, tem que ser estimulada. Porque esse é um outro problema sério do Brasil. A disponibilidade de tecnologia que nós temos no país é muito baixa. As nossas fábricas são muito ultrapassadas. Tem estudos do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT, ligado à USP, que mostra que a idade média das fábricas brasileiras, em termos de equipamentos, está 20 a 25 anos atrás do que se usa nos Estados Unidos. Quer dizer, nós estamos usando hoje no Brasil as máquinas e equipamentos que as fábricas americanas usavam em 1995. Então, isso tem que mudar. Como é que muda? Facilitando a importação de tecnologia, estimulando a importação de robôs, estimulando a importação de impressoras 3D. Vamos ter que ter muito mais equipamentos com automação, inteligência artificial. Tudo isso gera um outro problema, que é o desemprego. Em alguns casos, nós vamos ter desemprego. Esse é justamente um outro problema que nós vamos ter que enfrentar. Todos os países estão enfrentando isso. Há medidas para se contrapor ao desemprego tecnológico que estão sendo adotadas e nós não temos como fugir disso. Nós também vamos ter que adotar medidas desse tipo. Claro que são medidas difíceis, mas são necessárias, né? Só para dar um exemplo de uma medida muito importante, a renda básica. Os países escandinavos, todos eles praticamente, já implementaram programas de renda mínima. Então, trabalhadores, quando perdem os seus empregos nesses países, eles não têm que se preocupar, porque o governo vai bancar
uma renda mínima para eles, para que eles continuem com a sua existência quase que de forma natural. Isso é uma coisa importantíssima. Agora, para fazer isso, é necessário que haja recurso. Como é que criar um programa de renda mínima se não tiver recurso para bancar? Temos que pensar nisso. Professor, eu acho que há um consenso entre quem pensa em economia, as linhas de pensamento econômico, de que nós vamos ficar mais pobres. Os países vão ter suas economias um pouco encolhidas num período médio, num prazo médio. As pessoas vão ficar mais pobres. Nós vamos, muito provavelmente, mudar o nosso padrão de consumo, o nosso padrão de consumo também de serviços. Não vai haver uma demanda maior por serviços públicos de saúde, de transporte e outros serviços públicos de educação. O setor público vai conseguir atender a esses, não são mais novos ricos, são novos pobres, que vão ter essas necessidades? Gamberini, a principal consequência da Covid-19, em termos econômicos, é o aumento dos gastos governamentais. Todos os governos, em todos os países, estão gastando muito mais, estão colocando dinheiro na economia. Alguns estão até emitindo dinheiro, né? O problema é enorme, o problema que existe, e a solução não há outra solução que não seja através de gastos governamentais. Esses gastos são ou para melhor equipar as áreas de saúde, hospitais, comprar respiradores, máscaras, etc., que está acontecendo no Brasil, inclusive, ou são para criar uma proteção social para os trabalhadores que perdem os seus empregos, que perdem os seus rendimentos. Então, esses gastos, eles são muito grandes. No caso do Brasil, a estimativa feita pelo ministro Paulo Guedes, fez essa estimativa agora, no fim de semana, que o Brasil está gastando 600 bilhões de reais com isso. Então, nós teríamos um déficit neste ano que estava estimado antes da Covid em 150 bilhões de reais, que já era um déficit grande, agora nós vamos para 750. Bom, isso está acontecendo no mundo inteiro, né? Nos Estados Unidos, há um tempo atrás, o Trump anunciou que ia pôr 2 trilhões de dólares na economia, pôs e não foi suficiente. Agora vai ter que pôr mais. Esse gasto governamental ele está acontecendo e não há outra alternativa. Não tem saída que não seja através do governo. Inclusive, o governo, essa é a razão básica da existência de governos. É justamente para essas situações que o governo existe. Isso, claro, vai criar um problema de endividamento para todos os países. Vai haver um crescimento enorme do endividamento. Em algumas situações, em alguns países, esse endividamento poderá criar problemas para os bancos. Isso se espera que isso não aconteça, no Brasil pelo menos, mas em alguns países onde isso acontecer, vai gerar um outro problema, que é uma crise dos bancos, uma crise financeira, que foi a crise de 2007-2008. Né? A crise de 2007-2008 foi uma crise só bancária, mas que fez o mundo parar. Dessa vez, nós ainda não temos uma crise bancária, mas poderemos ter logo, se esse endividamento dos países aumentar muito e esses países se encontrarem em situações de dificuldade, não conseguirem honrar as suas dívidas, e isso vai criar problema para os bancos e aí se gera o efeito dominó. Aí esse é o pior dos mundos. Esse é o pior dos mundos, porque depois da crise da Covid podemos ter uma crise no setor bancário muito pior do que a crise de 2007. Agora, eu acho que no caso do Brasil, a gente tem toda a condição de se sair bem dessa crise. Nós não precisamos sair mal, desde que haja um planejamento adequado. Claro, vamos ter que gastar, mas o Brasil tem condições de recuperar esse gasto em pouco tempo. Esse é um ponto importante, porque o Brasil tem algumas características muito especiais que nos diferenciam dos outros países do mundo. Primeiro, nós temos um mercado enorme no nosso país.
um dos maiores mercados do mundo, 210 milhões de habitantes. Vamos transformar esses 210 milhões em consumidores de fato. Se a gente conseguir transformar a maioria da população brasileira em consumidores de fato, nós vamos sair com muita rapidez dessa crise. Nós já tivemos um exemplo no Brasil de como isso é possível. Durante o governo Lula, com a implementação do Bolsa Família, houve uma explosão do consumo, houve um efeito muito maior do que se esperava, porque nós dotamos esse pessoal mais humilde, o pessoal que vive absolutamente sem condição nenhuma de renda, dotamos esse pessoal de uma renda muito baixa que permitiu que eles conseguissem passar a consumir, e isso gerou renda em todas as cidades. Aquele consumidor que nunca consumia, que começou a consumir pão, leite, fruta, aquilo gerou renda para a padaria, gerou renda para a farmácia. Aquilo acabou em cadeia ativando a economia brasileira. E tivemos aquele crescimento expressivo da economia brasileira naquele período, que foi o período que foi chamado de milagre brasileiro. O Brasil saía na capa da Economist como um exemplo de país de futuro. Por quê? Porque foi uma medida simples. O Bolsa Família custou quanto? 1% do orçamento brasileiro. 1% apenas. Então, veja, há toda a condição de se criar um programa agora parecido, mas que abarque um número maior de pessoas. Eu acho que essa é uma saída possível para o Brasil. A gente aumentar e dar renda para essas pessoas, para que elas possam participar do mercado consumidor. Então, reativar a economia brasileira não é tão difícil. Já tivemos exemplos no passado. Então, esse é um tipo de medida que eu acho bastante factível, sem grandes custos para o governo. Você vê, mesmo, por exemplo, só para dar um exemplo, que às vezes eu falei, o governo vai gastar agora 600 bilhões a mais. Né? Bom, você sabe que o governo brasileiro está dando R$600 a mais para cada trabalhador. Né? E, dessa forma, cerca de 30 milhões de brasileiros vão ser contemplados com isso. É um número grande. Mas sabe quanto vai custar esses R$600 a mais? 90 bilhões de reais. Quer dizer, do total que o governo vai gastar, 600, 15% apenas, para criar uma renda adicional para o pessoal mais necessitado. Então, e isso vai gerar um consumo muito importante. É uma coisa tão incrível. Você sabe que a única notícia boa que vi nesses últimos dias é que esses R$600 já tirou uma massa considerável de pessoas da extrema pobreza. Aquele pessoal mais miserável, aquele pessoal agora, com essa renda de R$600, já mudou completamente a situação deles. Metade do pessoal que vive na extrema pobreza está beneficiado e vai passar a consumir. Isso foi um dado positivo. Isso vai dar claro que isso vai repercutir muito pouco, mas repercute na economia brasileira. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: a economia brasileira é muito grande e o que tem que ser feito não é tão difícil. Veja só o que está acontecendo agora na questão do Centro-Oeste. Existe uma necessidade enorme de soja no mundo, principalmente na China. A China, aparentemente, é o país que menos vai sofrer com essa crise. A China se prevê um crescimento para a China neste ano, apesar de todos os problemas. A China vai ter crescimento e vai crescer algo entre 2% e 3% neste ano. O pessoal tem que se alimentar. 1,3 bilhões de pessoas. Para eles, a soja é fundamental. Onde eles vão comprar a soja? No Brasil. O Brasil é o maior produtor de soja do mundo. E os Estados Unidos está com problema. O segundo produtor dos Estados Unidos está com problema na sua produção de soja. Então, nós temos um dado interessantíssimo. A nossa agricultura, felizmente, ela é muito avançada.
Eu falei há pouco que o Brasil é um país muito pouco produtivo, mas eu tinha que ter feito uma ressalva, menos a agricultura. A agricultura brasileira ela é muito produtiva. Então, neste momento inicial da crise, nós temos que usar a nossa agricultura para que ela ajude o desenvolvimento do país. Então, é uma outra riqueza que o país tem. Além do mercado, então, nós temos a agricultura, que neste momento vai ser importante para o mundo inteiro. A agricultura brasileira pode alimentar o mundo inteiro num momento de dificuldade. Então, o Brasil tem um aspecto que, se a gente tiver planos adequados e se as coisas forem bem administradas, nós podemos sair dessa crise até mais rapidamente que os outros países. Professor Paulo Feldman, nós, no mundo, vivemos uma situação inédita com a Covid-19. Isso tem realmente um impacto muito grande na economia de todos os países, em alguns mais, certamente, em outros menos, mas o impacto e o ineditismo desse impacto é uma coisa que nunca havia se visto. Nesse sentido, existe uma discussão aqui, principalmente no Brasil, sobre opções, ou a economia ou a saúde. O senhor, como economista, vê essa contradição? Não, claro que não. Não vejo nenhuma contradição. É um absurdo que se fale isso, né? O que existe é que vários países, nesses últimos anos, deixaram de dar importância para a área da saúde. Foi um erro muito grave cometido por alguns países, principalmente o nosso, né? E alguns países europeus também, né? A gente viu o que aconteceu na Espanha e na Itália. Mas países onde a saúde sempre mereceu atenção importante dos governos, como é o caso da Alemanha, são países que saíram muito bem na crise. Então, o que existe é o seguinte: a saúde de uma nação, a saúde dos habitantes é a prioridade número 1 dos governos sérios. Qualquer governo sério, como a Alemanha, como a Coreia do Sul, como o Japão, definiram que a saúde é a prioridade máxima e mereceu sempre gastos e investimentos importantes. Só nos países mais atrasados, infelizmente a gente está nessa categoria, é que a saúde nunca recebeu muita atenção, nunca recebeu recursos, os investimentos foram muito baixos. Então agora a gente chega diante desse dilema, que é um dilema que não tem sentido. É claro que a saúde é prioritária, né? Mas nós erramos muito nesses últimos anos por não ter priorizado a área de saúde. Então, estamos agora sofrendo as consequências. A gente vê o que está acontecendo em Manaus, né? As pessoas estão morrendo no meio da rua, não conseguem entrar no hospital. Mas o que é isso? Vamos ver qual é a rede hospitalar de Manaus. É zero. Não tem hospitais em Manaus. Nunca se deu atenção para se construir hospitais em Manaus. Por exemplo, só tem hospitais privados e poucos. Hospitais públicos são raros e muito ruins. Então, chegamos no que chegamos. Agora, você não pode, governos não podem deixar a saúde de lado como foi deixada no Brasil nesses últimos tempos. Não há essa dicotomia entre saúde e economia. Saúde tem que ser prioridade máxima, claro. A obrigação dos governos é cuidar da vida dos seus cidadãos. E o que há de mais importante é a saúde. Depois a educação. Mas saúde em primeiro lugar. Então, eu não vejo esse conflito entre saúde e economia, porque, principalmente da forma como se coloca agora, como se a economia fosse prioridade, porque senão as pessoas vão morrer por conta do desemprego. Veja só, tem um dado muito importante ligado à Covid. Eu acho que uma das coisas mais complicadas agora com a Covid para quem é economista e para quem faz projeções, é que as coisas mudam completamente a cada 4 dias, né? Então, eu faço parte de um grupo de professores lá da FEA que está justamente estudando os impactos da Covid sobre a economia brasileira. E é interessante, nós tivemos uma reunião hoje de manhã, e interessante que há uma semana atrás
o panorama era completamente diferente. Agora, a situação ficou muito pior de uma semana para cá, porque justamente nós não cuidamos da saúde. Veja o que aconteceu. Como a taxa de propagação do vírus aumentou muito no Brasil nesses dias, e agora se prevê que o isolamento não está sendo suficiente, e como nós não fizemos o teste maciço de pessoas, como a grande maioria dos países avançados fez, no Brasil não houve até o momento a testagem, nem nos estados mais ricos, como São Paulo, não houve. Então, por conta disso, o que está acontecendo? Já não se acredita que a quarentena vá se encerrar no final de maio. Agora, as previsões são de que, no caso do Brasil, a quarentena vai demorar muito mais do que nos outros países. Na grande maioria dos países, a quarentena levou mais de 60 dias, às vezes um pouco mais. No caso do Brasil, algumas pessoas estão prevendo que a quarentena vai ter que ir até agosto ou setembro. Porque o pico vai demorar muito ainda para ser atingido e infelizmente, vai ser um pico muito alto. Eu acho que vocês devem estar vendo as previsões aí dos jornais, mas algumas são assustadoras, né? Esse é um fato. A quarentena no Brasil ela não vai terminar rapidamente como se imaginava. Nem em maio, nem em junho, talvez lá para agosto, setembro. Bom, isso vai trazer um impacto muito grande para a economia, claro. Por exemplo, esse auxílio que o governo está dando de R$600, ele termina agora em junho. E aí, como é que fica? Se a quarentena e o lockdown continuar ainda para os próximos, como é que vai ficar a renda dessas pessoas? O governo vai ter que, novamente, investir mais, talvez, nos outros 90 bilhões de reais. Então, veja, por descuidar a saúde, por não ter tratado de forma adequada a saúde, nós vamos ter que gastar muito mais com a economia. Então, saúde é prioritária. Houve um erro muito grave deste governo de não priorizar os gastos com saúde no primeiro momento. E agora, infelizmente, a gente está entrando numa situação muito, muito perigosa. Nós somos o 5º ou 6º país com o maior número de casos no mundo, né? Estamos num patamar aí de quase 700 mortes por dia, que é praticamente o patamar máximo que a Itália atingiu. Provavelmente nós vamos superar, com certeza vamos superar esse patamar, vamos chegar próximo dos Estados Unidos com 2.000 mortes por dia. Ou seja, isso o que é? É descuido com a saúde. Claro que a saúde tem que ser prioritária. Primeiro você tem que resolver o problema sanitário. Resolvido o problema sanitário, vamos tratar da economia, mas a saúde deveria ter sido a prioridade desde o primeiro momento. O governo hesitou, ficou hesitante nessa questão, não deu prioridade para a saúde e agora a gente vai sofrer as consequências. Professor Paulo Feldman, muito obrigado pela sua entrevista. Nós hoje conversamos aqui no Planeta Azul com o professor Paulo Feldman, que é professor de economia da Faculdade de Economia e Administração, a FEA, da Universidade de São Paulo. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua entrevista. Muito obrigado também ao Marco Piva, o nosso diretor de redação do Planeta Azul. Você que acompanha o Planeta Azul, clique lá, assista às nossas entrevistas, deixe lá o seu comentário e diga se você gostou ou não, mas inscreva-se no canal. Vale a pena. Até a próxima.